Então, minha gente, a gente tinha parado, a gente parou naquela questão passo a passo, a gente estava fazendo o estudo das raízes, né? Consequentemente, a gente estava já também fazendo o estudo dos coeficientes, né? Do A, do B e do C, tá certo? Então, eu vou só terminar, acredito que eu fiz só a letra A, agora eu vou para a letra B, para a gente continuar com aquele mesmo exercício de introdução, tá certo? Deixa eu só anotar aqui meu cabeçalho aqui da aula. Hoje são 8. A aula de hoje é a aula de número 3, né? Continuação dos exercícios. Só um instante. Ó, vamos lá, né? A gente está na página 37. A questão é a questão de número 1, daquele passo a passo. Certo? Então, a questão número 1 é letra B. O que a gente tem na letra B? A gente tem a equação. A gente tem uma equação. A gente tem. Essa é a equação que ele vai trazer aí. Estou olhando no chat, sim. Pronto? Então, vamos lá. A equação é 9x2 mais 6x mais 6x mais 1 igual a 0. Pronto. Aí ele quer que eu calcule o discriminante, é o delta, de cada uma das equações, identifique o tipo de raiz. Se essa minha equação tem duas raízes reais diferentes, se tem duas raízes reais iguais, ou se não tem raiz real nenhuma, tá certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai à procura dos coeficientes. O meu A é 9, o meu B é 6 e o meu C, que é o termo independente, é 1. A fórmula é delta igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, eu vou substituir aqui o B, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A, que é o 9, vezes o meu C, que é o 1. Então, meu delta vai ficar 36, que é 6 vezes 6, 6 ao quadrado, menos 4 vezes 9, 36, 36 vezes 1, 36. Então, meu delta aqui deu igual a 0, certo? Daí, quando o delta é igual a 0, o que a gente vai ter? Quando o delta é igual a 0, nós temos duas raízes que são iguais, né? Tem duas raízes reais iguais. Então, eu posso escrever aqui a minha equação. Minha equação terá duas raízes reais e iguais. Certo? Então, pronto. A gente fez o primeiro estudo do A, que era duas raízes reais e diferentes. E agora apareceu que o delta é igual a 0, então tem duas raízes reais iguais. O livro ele trouxe que a equação tem uma única raiz real igual. Ele tá supondo aí que a gente já saiba que já que o delta é igual, o x1 é igual ao x2, certo? Então, ele classifica como uma única raiz. Mas lembrando que a equação do segundo grau, ela vai ter sempre duas raízes, porque o expoente é 2, tá certo? Ó,
A questão 2 eu não vou entrar não vou mexer com ela agora, porque não falta uma explicação ainda. A gente tem que se habituar com a linguagem algébrica nesse item aí. Então, eu vou pular da 1 para 3, mas a gente retorna, a gente vai fazer isso aí. Eu acredito que talvez hoje eu consigo, pelo menos, fechar essa ideia de junção de geometria com álgebra, certo? A geometria profunda que vocês têm aí, certo? Já, de grosso modo, você já sabe que é base, como é que a gente calcula a área, que é base vezes a altura, como é que a gente calcula o perímetro de qualquer figura geométrica. É importante que essas figuras sejam figuras perfeitas, né? Um quadrado, um retângulo, losango, sei lá, trapézio, todas aquelas figuras que vocês viram na geometria, né? Não só no 9º ano, mas nos anos anteriores, né? Sexto, oitavo, sétimo ano. Então, a gente vai aplicar na aula. Então, ó, a questão 1, se alguém tiver alguma dúvida aí, dá aí um retorno aí no chat aí. Se não tiver, a gente já passa para a questão 3. O pessoal aqui já está se manifestando aí, está dizendo que não tem nenhuma dúvida, está tudo ok, certo? Até aqui, até essa aula, a gente já tem amadurecido na nossa cabecinha, né? Que a equação do segundo grau, ela tem esse nome porque o expoente é 2, ela vai ter duas raízes. A gente fez o estudo, certo? Do delta, que é o discriminante. A gente já foi apresentado pela fórmula do delta b ao quadrado menos 4ac. Esse delta tem 3 casos, quando o delta é maior que zero, quando o delta é igual a zero, quando o delta é menor que zero. E aí a gente também teve contato com as fórmulas para encontrar de fato as raízes dessa equação. Que números são, certo? Que valores são. Então, raízes são números que eu substituo na equação, e aí essa equação, de fato, vai dar igual a zero, tá bom? Então, a questão 3, eu vou apagar aqui, certo? A gente vai iniciar a 3, para aí a gente começar a falar sobre o que eu coloquei lá no Google Sala de Aula. Não sei se vocês já deram uma olhada. O conteúdo, ele já está lá, a fotografia do quadro, certo? Com um pouquinho já de uma aula que talvez a gente inicie só semana que vem, que é produtos notáveis. A gente precisa saber o que cargas d'água é isso, porque senão a gente não vai entender as outras maneiras de resolver uma equação do segundo grau. Obviamente, essa maneira, que é a maneira de Bhaskara, ela não é nenhuma maneira muito utilizada. Por quê? Porque a gente tem outras ferramentas, né? Outras ferramentas matemáticas para calcular raízes bem mais rápido, bem mais prático, certo? A gente não pode, por exemplo, um aluno do naipe de você já, a gente não pode se prender muito nessa ideia dessas fórmulas enormes. A gente vai ver como a fórmula da soma e do produto, de Girard ou Girard, quem quiser chamar desse nome também, acredito que não esteja errado, mas aí a gente tem outras formas também de calcular as raízes, tá bom? Então a gente precisa ter uma ideia, um embasamento do que seria produtos notáveis. Até agora a gente não viu, mas eu vou passar para vocês. Não é nada de muito difícil, não. Vamos lá, viu? Vou para a questão 3, vou apagar aqui. A questão 3, ela traz a seguinte situação.
ela traz um produto de três fatores, e esses três fatores são equações, tá certo? Deixa eu escrever como é que está aqui no livro de vocês. Ele vai trazer isso aqui, ó. x2 mais 1 vezes x2 menos 25 vezes x2 menos 5x mais o 6. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho duas maneiras para resolver, para fazer o estudo que ele está pedindo aqui. As raízes, né? A soma das soluções inteiras da equação. Quando ele fala aqui solução, eu vou pedir para vocês dar uma grifada aí. Essa aí é uma outra maneira de estar pedindo o quê? Para a gente, de estar exigindo o quê? O encontro das raízes, certo? Então, quando ele diz aqui, ó, a soma das soluções inteiras das equações, ele está pedindo a raiz da equação, dessas três equações. Porque se você for olhar, a gente pode fazer o estudo dessas equações, a gente deve fazer o estudo delas separadamente, uma por uma, certo? Aqui eu queria deixar só bem claro para vocês que quando eu tenho aqui, ó, imagina que esse cara aqui seja um número, sei lá, 4. Esse outro cara aqui é 5. E esse outro cara aqui, ele obrigatoriamente, ele vai ser, nesse meu exemplo, vai ser 0. Por quê? Quando eu multiplicar 4 vezes 5 por 20 vezes 0, vai bater com a minha equação, porque está dizendo que é igual a 0. Tá certo? Então, eu vou analisar cada equação dessa individualmente. Eu vou analisar cada equação dessa individualmente. Então, se esse produto aqui, dessas equações do segundo grau, é igual a 0, então esse cara aqui obrigatoriamente tem que ser igual a 0, ou esse cara aqui, que é o igual a 0, e esse aqui é 5, e esse aqui é 4, se dá um número qualquer, ou esse cara aqui é o 0, esse aqui é o 3, esse aqui é o 2, sei lá, qualquer número. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se eu tiver no produto uma multiplicação por 0, o 0 estraga tudo, vai dar 0, né? Porque se eu pegar aqui e multiplicar isso aqui, independente do 0 estar aqui, está no meio, está na ponta, esse produto vai dar 0, ok? Então, a gente já parte do pressuposto de que esse cara aqui, x2 mais 1, ele pode ser igual a 0. Não sei se é, tá bom? Então, vamos fazer o estudo desse aqui, ó. O livro não fez dessa maneira. O livro utilizou outro método que eu nem falei ainda para resolver. Vamos fazer pelo coeficiente, ó. O meu A é igual a 1. Aqui o meu A, ó. O meu A está aqui do lado, ó. O meu B eu não tenho. O meu B é 0. E o C é igual a 1. Pronto, aí eu jogo no delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual, quem é o meu B? 0 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é 1. Então, esse meu delta vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos com mais vai ficar menos, repete aqui, ó, faz o jogo, menos com menos, menos com mais, menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Olha que interessante. Esse meu delta aqui deu menos 4. Eu já sei que esse meu primeiro camarada aqui, ele não vai ter raízes. Porque deu delta negativo, o delta dele é menos 4. Então não tem raiz nenhuma. Não existe raízes reais aqui. Tá certo? E aí, eu vou analisar agora esse daqui do meio agora. Tá bom? Novamente, eu faço o estudo dele individual, x2 menos 25. Aí eu vou para o coeficiente, o meu A é 1, não tem nada aqui na frente, ó, então eu chamo de 1. O meu B, novamente, eu não tenho. E o meu C é menos 25. Certo? Aí eu vou fazer o jogo na forma. Delta igual a
B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ficar, o meu B é 0 ao quadrado, menos 4 vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é menos 25. Vou só dar uma olhada aqui no chat aqui para fazer uma pergunta para vocês, da seguinte situação. Vocês vão copiar o que eu estou fazendo aqui do exemplo, ou vocês vão se basear pelo que está no livro lá do passo a passo? Se for copiar, eu dou uma esperadinha um pouquinho, porque eu preciso de um espaçozinho para fazer o x2 menos 5, tá certo? Se não forem copiar, é só dar uma sinalização que eu passo direto. Pronto, então todo mundo está afirmando aqui que está copiando, então eu vou dar assim, um tempinho para vocês copiarem, um pouquinho lá. Eu estou utilizando a técnica que eu estou batendo sempre, que é os coeficientes, e procurar colocar no delta, foi o que eu falei ontem. Eu não estou nem utilizando a regra que o livro trouxe para vocês, tá bom? Tem gente que está batendo print aí para copiar depois, melhor ainda, certo? Quanto mais rápido para a gente, melhor, tá bom? Vocês façam aí da melhor maneira possível. Se vocês puderem tirar logo o print para a gente não perder tempo, eu agradeço, tá certo? Vou lá, vou copiar vou apagar aqui e vou copiar o do meio, que é o x2 menos 5. Esse daqui eu vou colocar aqui no canto aqui, ó. X2 menos 25. Aí, novamente, o A é 1, não vem ninguém aqui do lado do X2, ó. Então, de 1, o meu B é 0 e o meu C é igual a menos 25. Fazendo um estudo desse do meio, assim vai a fórmula do delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, meu delta vai ficar 0 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 25. Delta vai ser igual, 0 ao quadrado é 0, e jogo de sinal, menos com mais é menos, menos com menos vai dar mais aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 vai dar 100. E o meu delta aqui já deu bonitinho, ó, já deu 100. Ele é um delta maior que 0, ele é positivo. Então, se o meu delta é positivo, eu vou ter duas raízes aqui. Esse meu delta aqui, esse camarada aqui, ele é um delta positivo. Aqui deu negativo, não tem nada. Aqui positivo tem. Tem duas raízes, certo? E aí a gente vai ter que procurar que raízes são essas, tá bom? Deixa eu fazer o estudo agora da raiz, jogar na fórmula, ok? A fórmula é aquela que eu coloquei. X é igual a menos B mais delta sobre 2A, ou menos B menos delta sobre 2A. Vou colocar ela aqui para você refrescar sua mente. Ó. Tem um x', que é menos B mais raiz do delta sobre 2A. E eu tenho um x duas linhas, que é menos o B menos raiz de delta sobre 2A. Bom, tá indo para vocês aí. Como esse aqui deu positivo, né, ó, a gente vai precisar dessas duas equações para a gente encontrar as raízes. Esse primeiro aqui, como já deu negativo, eu nem mexo mais nele, porque eu sei que não vai ter raiz nenhuma aí, tá certo? Essa aqui é a primeira parte, né? Essa daqui esse como o delta deu positivo, a gente tem essa primeira parte para encontrar o delta. E aí, a partir do estudo do delta, a gente sabe se tem ou não tem raiz. Se o delta tivesse dado 0,
a gente só ia calcular só um x, porque eles são iguais. Só o x', não precisa calcular os dois. Ok? Se o delta tivesse dado zero. Não sei se é esse caso aqui, mas o delta não deu zero, então tem duas raízes distintas. Como eu chamo de distintas, você já sabe, os alunos do nono ano, que é diferente. Vou apagar aqui agora, para eu fazer a parte das raízes. Eu vou encontrar as raízes dessa equação aqui. Tá certo? Vai. Vou só colocar aqui, lembrando que o delta é positivo, né? Eu vou ter, ó, os coeficientes, vou repetir aqui, A é igual a 1, B é igual a 0 e C é igual a menos 25, a gente jogar na equação. Meu x' vai ser quem? Menos da fórmula. Quem é o meu B? Meu B é 0. Mais raiz do meu delta. Quem é o meu delta? Delta é 100. Mais raiz de delta sobre 2 vezes o A. 2 vezes o meu A é 1. Ok? Aí é que eu vou resolver essa minha expressãozinha aqui numérica. Simplesinha. O zero aqui menos não vai nem fazer, nem surgir efeito. O zero aqui bagunçou. O zero já atrapalha tudo, dá zero. Então vai ficar 0 mais raiz de 100. Fica a raiz de 100. Vou fazer passo a passo para a gente não tropeçar nas pernas aqui. Só raiz de 100. Se eu pegar aqui menos 0, 0 não tem nem sinal. Isso aqui já é um absurdo. Então fica só raiz de 100 sobre 2. A gente sabe que raiz de 100 é 10. Então fica 10 sobre 2. Eu já encontrei uma raiz. O meu x' é 5. Agora eu vou para o meu x duas linhas. O meu x duas linhas vai ficar menos 0, menos raiz de 100, sobre 2 vezes 1. Vai só trocar o sinal aqui da raiz. Não é com mais, não vou ter com menos. Aí vai ficar, o 0 atrapalha aqui, então fica menos raiz de 100 sobre 2. Fica menos 10 sobre 2. Então, menos 10 sobre 2 fica menos 5. Então, aí comprova que o delta é positivo, as raízes são diferentes, né? Mais 5 e menos 5. Certo? Ele vai querer a soma dessas coisas aqui. Certo? Ele vai querer a soma do x1 e do x2. Que é 5 e menos 5. Deixa bem aqui. Agora eu vou calcular aqui o delta dessa última raiz aqui. Vou calcular o delta dessa última equação aí, para a gente ver se o delta é positivo, se ele é negativo, se ele é igual a 0. Estou dando uma olhada aqui no chat aqui, tem um pessoal perguntando aqui, quando é negativo não tem raiz? Isso, não tem raiz. Não vai ter nada para a gente analisar, tá bom? Aí, geralmente, você coloca lá, não existe raiz, certo? Não existe raiz. Você pode fazer discursivamente, fazendo a linguagem corrente mesmo, ou você pode escrever matematicamente. O sinalzinho do não existe, vocês conhecem. Aí é critério de vocês, tá bom? Não tem problema com isso, não. Pronto, encontrei já as duas raízes da do meio. Eu vou para atacar agora a última equação. Espero que vocês já tenham tirado o print aí, né? Professor, essa maneira aí eu não estou gostando, porque aqui é do passo a passo, ele foi bem mais rápido, ele jogou o 25 para lá, ele depois tirou a raiz. Isso aí é um método que ele utilizou, que eu nem expliquei ainda, certo? O que eu estou fazendo aqui é apresentando para vocês o que é uma equação completa do segundo grau, o que é uma equação incompleta, o que são os coeficientes dessa equação, o que é o delta, o discriminante dessa equação, e, por fim, a gente encontrar as raízes. Mas, deixar claro que a gente vai resolver, certo? Vocês, obviamente, têm, né, vocês têm a possibilidade aí para escolher a melhor maneira que vocês quiserem para responder uma questão desse tipo. Eu quero que vocês façam desse meu jeito aqui, porque o meu jeito é certo, não. Vocês sabem como é que eu sou. Se tá a resposta lá direitinho, desenvolveu legalzinho, não importa o caminho que você seguiu. Se você chegou lá, certo? Na resposta, aí é por conta de vocês, tá bom? Mas aqui eu estou fazendo isso para tornar mais didático a situação da equação de segundo grau e tal.
Então, eu acho que depois disso daqui deu tempo de copiar ou se lá tirar um print, eu vou passar agora para a última para a gente finalizar. Então, eu vou atrás das equações desse camarada aqui. Primeiro eu tenho que procurar o delta dele, que eu não sei quem é. Depois eu encontro meu x1 e meu x2. Ou meu x1 e x2. Vamos aqui, ó. A minha equação é x2 menos 5x menos 6, igual a 0. Aí eu vou ter o meu A igual a 1, o meu B igual a menos 5 e o meu C igual a menos 6. Ele tem todos agora, né? É completo. Uma equação de segundo grau completa. Então, meu delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Delta vai ser o meu B, que é menos 5 elevado a 2, menos 4 da fórmula, vezes o meu A, que é 1, vezes o meu C, que é menos 6. Então, o meu delta vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, elevado a 2, vai dar 25. Fica positivo. A gente já até fez o estudo de potência, certo? Aí aqui eu tenho mais, porque menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6 vai dar 24. Se a gente somar isso aqui, o meu delta vai dar igual a 49. Aqui o meu delta novamente deu positivo. Deu um delta positivo. Deu 49. Aí eu vou ter também duas raízes reais e distintas, diferentes. Tá certo? Então dá um tempo aí para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat aqui de vocês. Tem alguém perguntando ali qual resultado leva em consideração. E qual resultado leva em consideração? Não entendi essa pergunta. Resultado? Os dois, se for Esqueci, já deu certo. Tudo bem, eu acho que já... Eu acho que talvez você quis perguntar qual das duas equações, das raízes, eu vou levar em consideração. Se o delta for positivo, vai ser os dois, porque vai ser diferente. Agora, se o delta tiver dado negativo, eu só considero uma. Aliás, perdão, negativo não, igual a 0. Quando o delta der igual a 0, eu só considero uma, porque são iguais a outra. O x1 é igual a x2. Tá bom? Então, eu acho que mais ou menos isso que você quis perguntar. Então, eu acho que já deu para copiar aqui o meu estudo do delta, né? E agora eu vou encontrar as raízes dessa minha terceira e última equação do segundo grau. Vamos lá. Ver se eu consigo aproveitar aqui os coeficientes que a gente vai substituir. Lá vem, ó. O meu x' é menos o b. Vou botar a equação aqui, tá? Menos b mais delta sobre 2a. E o meu x duas linhas é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo aqui os valores, eu vou ter menos a forma, mas o meu b é negativo. Aí fica aqui, ó. Menos 5. Professor, se eu não separar aqui em parênteses, se eu, sei lá, tirar ponto, você tem gente realmente esse tipo de... Não tem negócio de tirar ponto, essas coisas não. Visualmente, fica feio. Matematicamente é horrível. Mas se você não se atrapalhar para fazer o jogo de sinal, fica à vontade. Né? Mas lembrando que você vai ter que fazer o jogo de sinal aqui. Eu coloco aqui dentro do pacotinho aqui para ficar organizado. A matemática, quanto mais você organizar, quanto mais você simplificar, melhor. Na nossa vida já é muito complexa. Então, eu coloco tudo bem bonitinho, arrumadinho, para não me atrapalhar, não esquecer o sinal, tá certo? Aí vai que o aluno coloca esse cara aqui, ó. O aluno pega e vai faz isso aqui, ó. Menos 5. Aí ele esquece do sinal que é negativo da fórmula. Então, é bem assim que acontecem essas coisas. Passo a passo, menos da fórmula, com menos o 5, que é o B, que é o coeficiente. Aí mais o 49, que é o meu delta, sobre 2 vezes o meu A. O meu A é 1. Se quisesse colocar já 2 aqui, já dava certo. Mas tudo bem. Isso aqui, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar com mais 5, porque menos com menos dá mais. Mais 5. Aí mais raiz de 49
dá 7. Raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso sobre 2. Aí eu venho para cá agora. Depois eu resolvo aqui. Aguenta aí. Vou para cá agora. Vai ficar menos com menos 5. Menos raiz de 49. Sobre 2 vezes 1. Aí, organizando aqui, vai ficar menos com menos mais 5. Menos 7. Sobre 2. Aí, presta atenção aqui, ó. Aqui dá 12. 12 por 2. O meu x1 desse cara aqui, 12 por 2 dá 6. E o meu x2, que vai ficar menos 2, assim, menos 2 sobre 2 vai ficar menos 1. Vou um pouco apertado aqui, mas deixa eu colocar aqui, organizar aqui. O meu delta deu positivo, deu 49. O meu x1, o x' foi igual a 6, e o meu x das linhas deu igual a menos 1. Aí, quando a gente fizer o cálculo, a gente vai somar 5 mais menos 5 mais 6 mais menos 1. Ele quer a soma dessa coisa aí. Então, se eu somar aqui 5 com menos 5, deixa eu pegar aqui mais com menos a menos, ó. Esses dois caras aqui papoca. Vai ficar 6 menos 1. Vai ficar 5. Eu acho, é a minha opinião, certo? Essa questão aí, ele enfeitou muito pavão, certo? Eu acho que, para início, ele poderia ter pedido só as equações, para ficar mais bonitinho. Ele quis florear lá o negócio lá e pediu para somar essas raízes aí. Então, tu vai pegar 5 mais menos 5, 6 mais menos 1, somando esse pacote todo aí, vai dar 5 no final, e a resposta que ele deu. 5, alternativa C, ok? Então, ó, professor, eu achei muito enfadonha essa maneira de resolver, certo? Não se preocupe, não vamos entrar em pânico ainda, tá bom? São 3 equações de uma vez, certo? E assim, eu não quis colocar o método que ele colocou ainda, porque eu não falei para vocês não ficarem bem perdidos, tá bom? Mas, eu repito, a maneira que a gente vai resolver é a mais simples possível. Eu quero que vocês me entreguem o arroz e o feijão. Se me derem isso aí, já tá bom demais, porque para fazer o simples é muito difícil, certo? Então, claro que tem aluno que se agarra na Bhaskara lá, tem, por exemplo, eu passei a minha vida inteira, né, resolvendo por Bhaskara, porque Bhaskara era o que eu mais estudava, que eu tinha entendido, tá? Quando eu cheguei no ensino médio, vi que isso aí era ultrapassado. Perder tempo em fazer por esse método aí dá muito trabalho. Melhor pela soma e produto, que você olha para a equação, minha gente, a gente vai chegar nesse nível aí, viu? Eu pretendo. Você olha para essa equação aqui, ó, x2 menos 5, x menos 6. Aí você olha para ela, o x' é 2, o x das linhas, você já olhando para a equação, você já sabe a raiz. É assim, a gente vai fazer de cabeça mesmo, certo? Só se você for fazer uma prova de segunda fase, por exemplo, que é a prova geralmente de universidade, o OS, por exemplo, que adota ainda vestibular, aí na segunda fase você precisa saber discorrer e tal, mas pro Enem, para essas coisas aí, você fazer de cabeça mesmo, olhar e não perder tempo, tá certo? Mas a gente vai chegar nesse nível, se Deus quiser, tá certo? Então já deu tempo de vocês darem um print aí, darem uma olhada, tá bom? Pessoal, aqui eu dou um espaço para você tiver qualquer pergunta, pergunte aí no chat aí, certo? Por enquanto não fiz nada que eu não tenha passado. Apresentei a equação, tirei os coeficientes, fiz o estudo do delta, fiz o estudo das raízes, encontrei as raízes. Professor, o que cargas d'água essas raízes mesmo? Pessoal, ó, se você prestar bem atenção, se eu pegar ali ó, o 5 do meu x2 menos 25, se eu pegar aquele 5 ali do x' e substituir, eu vou fazer isso para vocês, ó, como é interessante isso aqui. Ó, esse camarada aqui, ele x2 menos 25. Ele tem a seguinte raiz. Ó. Ele tem a raiz linha que é 5 e a raiz da linha que é menos 5. Se eu pegar essa raiz e substituir na variável aqui, x, ó, o que vai fazer? Vai acontecer? Ó, vai ficar 5 ao quadrado menos 25. 5 ao quadrado é 25. Menos 25
vai dar igual a zero. Então, ele vai validar o que é a minha equação, certo? Só é equação, a palavra só tem esse nome, é equação, porque a gente iguala a zero. A gente vai igualar a zero. Quando a gente estiver estudando inequação, o i aí, esse prefixo aí que vocês sabem português melhor do que eu, esse aqui é uma Professor, inequação. Professor, olha aí o tempo. o tempo. Olha o Acabou a tempo. minha aula? Já foi a minha aula? É o que tá avisando Acabou. aqui no chat. Pronto, então já vou sair, tá bom? Então tá certo. Não vou atendendo a pedidos aí, não é porque eu tenho a outra aula, a segunda aula agora também tenho no 8º ano. Minha gente, ó, muita calma nessa hora, não vamos se desesperar não, vai dar certo, certo? Eu acredito que o nível de vocês, não só do 9º ano, dos outros alunos também, dá para acompanhar esse estilo de aula. Vocês não têm, assim, muita preocupação, acredito que vocês estão tirando de letra isso aí, vai dar certo. Tchau, bom final de semana, né, para vocês. Dê um abraço na mãe de vocês. Aliás, pode nem abraçar, né? Porque devido a essa pandemia, mas eu desejo à mãe de vocês feliz Dia das Mães, tá bom?